talvez as qualidades mais fortes do Cristo, que ele tentou nos ensinar, que ele tenta nos ensinar e que tenta nos passar até hoje, que é a simplicidade e a humildade. São duas coisas maravilhosas que Jesus nos ensina, e ele tinha isso com ele. Então, quando a gente tem puro coração, a gente tem duas coisas boas automaticamente. Já é um ponto, já é uma coisa boa que você tem, porque você precisa de qualidades muito fortes do Cristo. E elas também automaticamente te afasta das duas coisas que o Cristo mais insiste em pregar para nós, que nós nos afastemos dele, que é o orgulho e o egoísmo. Então, por que não ter o coração puro? Por que não modificar? Por que não ter aquela famosa... A nossa leitura da Bíblia ontem falou da reforma íntima para nós, na nossa reunião. Então, por que não se reformar? Por que não buscar essa reforma? Por que eu não modifico? Por que não sair de fora, de dentro para fora? Por que eu não vou modificando de dentro para fora? Para eu poder ir acostumando, para eu poder fazendo essas coisas. Então, essa comparação não poderia ser justa, considerando que a criança poderia ser um espírito velho, pode ser um espírito velho. Então, foi aquilo que eu disse. A criança reencarnada, ela é nova, mas o espírito tem vivência. E esse espírito vivido, esse espírito quando vem de outras encarnações, que vem de outras oportunidades, então ele traz consigo as coisas boas, porque as coisas boas a gente leva para o além-túmulo. Mas a gente leva também aquelas coisas que ficaram para trás, sem resolver. Aqueles nossos erros, aquelas nossas vicissitudes. Então, infelizmente, a gente traz isso. Por isso é dado ao espírito, na preparação para reencarnar, o esquecimento desse passado. Então, ele passa por uma fase de esquecimento. Para quê? Para que ele venha e tenha a oportunidade de começar novamente e tentar se desvencilhar dos erros no qual ele tem, talvez, com maior predominância em sua vida. Aí cabe a nós, aí entra o que o seu João falou, é uma coisa que tem que ser lembrada, porque a pergunta vai ser feita para nós. O que fizestes daquele pequeno, daquela criança, daquele filho que eu te confiei? Então, a nossa responsabilidade entra aí. Quando criança, espírito maduro com coisas trazidas de outras vidas, mas como criança, ele teve a oportunidade de passar pelo esquecimento e tem a oportunidade de recomeçar de uma maneira diferente. Aí está aí a nossa chance de ter a oportunidade de fazer novamente diferente. Então, quando eu tenho essa oportunidade e venho num lar e tenho o amor de Jesus, que tem os ensinamentos de Jesus, para mim vai ser mais fácil, para aquela criança vai ser mais fácil. Né? Porque se eu venho com essa oportunidade e por um acaso, a gente sabe que não existe acaso, mas por um motivo qualquer, eu venha em um lar que eu não vou ter condições, pelos ensinamentos que eu vou receber como criança, se eu não vou ter condições de dar seguimento, de prosseguir de uma vida diferente, se eu não tiver condições, se eu não vier no lar que vai me dar condições de modificar, de corrigir os meus erros, pode ser que seja mais difícil. Porque quando isso começar a se aflorar em mim, vai prevalecer aquilo que é mais forte em mim. Então, aí a gente sempre, a gente não pode esquecer que a gente tem duas coisas dentro de nós. A gente tem sempre, por ter o livre-arbítrio, Deus me deu a oportunidade, me deu a liberdade de escolher qual caminho eu quero. Eu quero ser um espírito bom, eu quero melhorar
a cada oportunidade, ou eu quero permanecer no erro e ir contando com a sorte, e contando com vidas e vidas e vidas, até que chegue o momento. Porque já que eu não vou me perder, porque é uma promessa de Cristo, que eu não vou me perder. Cristo nos prometeu que a gente não vai se perder. Todos vão ser bons um dia. Então, quando isso é colocado em mim, e eu tenho essa oportunidade de modificar, quando entra a responsabilidade, eu falo agora, primeiro eu vou falar como criança, porque eu venho com a oportunidade de nascer num lar, que me deu essa oportunidade, que me deu essa garantia de que eu seria educado nos preceitos e nos ensinamentos do Cristo, e eu modifico os meus pensamentos, e tenho condições de resgatar as minhas dívidas através do amor, através das coisas boas, e não perecer novamente e pagar erro com erro, olho por olho. Então, assim, aí agora eu vou falar como pai. E quando a gente tem a oportunidade e a responsabilidade de dar a esses pequenos que vêm sob nossa responsabilidade, a oportunidade de fazer modificar. Quando você tem como filho, como você tem próximo de você, eu não diria só filho, mas tem pessoas que são colocadas no nosso caminho, filho, um sobrinho, um parente próximo, um irmão, as pessoas que são mais próximas de nós, são colocadas em nosso caminho, com a oportunidade da gente poder fazer algo para ajudar, então a gente tem que ter essa oportunidade aproveitada. A gente tem que pegar ela como se fosse um cavalo arriado. É a oportunidade. Passou, o cavalo está arriado, você multa e tem a oportunidade e aproveita. Então, quando você tem essa oportunidade no lar de ter um espírito velho, com erros pretéritos e que vem como criança para que você possa modificá-lo através dos ensinamentos do Cristo e através dos seus preceitos religiosos e morais que você tem passado dos seus, isso é muito bom. E a gente tem que agradecer muito isso quando tem essa oportunidade e quando a gente consegue fazer. Então a gente tem a nossa, eu gosto de falar isso, a nossa sala de aula é a família. Então, aonde que está o meu maior aprendizado? O meu maior aprendizado está debaixo do meu teto. O maior aprendizado está dentro do nosso ciclo mais próximo. São as pessoas mais caras a nós, as pessoas que a gente convive mais, as pessoas que a gente tem um maior relacionamento. Está bem próximo. Então, se a gente fosse fazer essa análise de que essa oportunidade ela pode ser dada tanto para que isso aconteça, ou quanto ela pode ser o contrário também. Eu posso ser um espírito velho, talvez com um passado nem tão cheio de dívidas, e que eu venha, que eu seja colocado em um lar que precise dos meus conhecimentos, que precise da minha evolução, das coisas que eu já vivi. E pode acontecer assim também. Então, às vezes, a gente se depara com isso, uma família de vários filhos. Hoje não é tão comum mais, mas antigamente, eu falo da minha época de mais de 50 anos, eu acho que grande parte, mais de 50 anos. Então, assim, as famílias antigamente eram maiores, então tinha um número maior de filhos. Eu encontrava aí, por exemplo, meus avós maternos tiveram 11 filhos. Então, 11 filhos é uma ninhada muito grande. Então, no meio de tantos filhos, a gente talvez não encontre nenhum igual ao outro. Existe aqueles com mais afinidades, existe aqueles que se assemelham mais, mas existe aqueles totalmente diferentes. Então, assim, partindo desse princípio, de uma família que tem uma família grande, vamos supor que tenha 6 filhos, e que 5
são perfeitos, são bacanas, teve a mesma oportunidade, teve a mesma capacidade, mas tem um sexto que não, que vem diferente, que é rebelde, que como é que fala, tem mais coisas más afloradas. Então ele explica como se explica isso. Então, quando a gente fala da reencarnação, quando a gente fala da oportunidade, é por isso que a gente sempre gosta de falar, e eu gosto de repetir muito isso, da questão da reencarnação. É uma questão de justiça, é uma justiça para conosco mesmo, é uma justiça que é usada para conosco, para que a gente possa ter essa oportunidade de fazer as coisas. Então, quando você tem um grande número de espíritos que vive sobre o mesmo teto, que vive sobre o mesmo regime, seja ele qual for, seja no regime rígido, certo, aquele assim, na risca mesmo, que hoje ainda tem muitas famílias assim, que são rígidas, que são vigorosas mesmo ali com a criação. Então, mas existe as outras mais light, mais leve, que deixa mais assim, e acaba no final que dá tudo certo. Então, quando a gente vê essas coisas acontecer, não existe outra forma da gente pensar por que o Cristo quer isso da gente. Quando ele nos dá essa oportunidade de nascer de novo, de ter esse esquecimento do passado e ter a oportunidade de fazer diferente, por que não abraçar? Por que não pegar? Por que não encarar aquilo ali como uma... A gente pode até dizer assim, a gente não sabe como que vai ser o amanhã. A gente não sabe como que vai ser a próxima reencarnação. Então, por que não melhorar? Por que não procurar fazer as coisas corretas agora? Para que não tenha a oportunidade de fraquejar, de fracassar lá na frente, lá na outra oportunidade, ou até mesmo nessa. Então, quando nós temos a responsabilidade de aprender com as pessoas, as coisas boas, a gente tem que procurar aprender. E quando a gente tem a oportunidade e a responsabilidade de passar as coisas boas, nós temos também que ter sabedoria e maturidade suficiente para poder passar essas coisas, né? Esse capítulo tem uma observação lá no final, no item 18, que é uma passagem de João, o evangelista, que a gente não pode esquecer de citar ela. Eu vou ler ela na íntegra para a gente falar. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligado ao que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Nós temos aqui nessa passagem do João Evangelista, citada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, duas coisas do Cristo. Nós temos aqui o consolo, o consolador, o conforto, aquele que vem viver conosco e que dissipará as trevas e nos mostrará verdades, todas as verdades, ditas através de parábolas. Ou seja, quando Cristo nos prometeu que viria um Consolador e que esclareceria para nós de uma maneira mais esmiuçada, de uma maneira mais direta, ele estava falando disso. E aí ele fala aqui, digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. Gente, nós sabemos, nós, estudantes do Evangelho do Cristo, através do Espiritismo, nós sabemos que Jesus não falou momento algum, não falou hora nenhuma de religião. Mas nessa filosofia, nos ensinada através da comunicação dos espíritos, que aqui estiveram, que aqui viveram, que aqui passaram as suas experiências,
e que tiveram a oportunidade de crescer, de evoluir, e mais tarde a gente ter a oportunidade de receber isso sem precisar interpretar, sem precisar de uma interpretação. O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus fala assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque você só vai entrar no reino dos céus quando você se assemelhar a elas, sem precisar interpretar isso. É o que o Espiritismo, é o que o Evangelho fez para nós. As verdades do Cristo foram colocadas em nossa frente, sem dificuldade para interpretar. E eis que vos envio o Consolador. E eis que vos envio o esclarecimento. E ele vai resplandecer como o sol sobre os montes. Então a verdade não está em religiões. A verdade está nas coisas certas, nas coisas do Cristo. Seja qual for o credo no qual eu pratico, no qual eu defendo. Se você está numa religião a qual ela te modifica, a qual ela faz você melhorar, ela fez você crescer, ela te transformou num cidadão melhor, ela te transformou num ser humano melhor, e ela te transformou num espírito melhor, essa religião para você está certa. Então, a qualquer momento que você está em qualquer um desses credos, e você tem a verdade do Cristo no coração, a religião deixa de ser importante. É uma ligação, nos une a Deus, porque nos aproxima dele, através das coisas ditas pela religião. Mas eu falo nós, porque a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha, porque o estudo do Espiritismo, pelo menos a mim, vou falar de mim, me transformou não numa pessoa perfeita, não numa pessoa boa, totalmente íntegro, mas ele me transformou numa pessoa muito melhor do que eu era antes de conhecer o Espiritismo. Então, quando você se modifica com os ensinamentos do Cristo, quando você tem a oportunidade de ter o coração assemelhado ao da criança, pura, inocente, sem maldade, sem nada no coração que impede que você tenha humildade e que se afaste do orgulho e do egoísmo, então é uma coisa boa. Então, quando a gente sente que está melhorando, quando você acha que o caminho que você está trilhando está correto, é lógico que essa reencarnação minha de João Moura, ela provavelmente, muito certeza, ela não vai ficar nessa e não vai ficar em muitas outras próximas ainda. Por quê? Para começar, estamos nesse mundo de expiações e provas tentando melhorar. Ainda somos enraizados nas coisas terrenas, ainda somos enraizados ainda nas picuinhas, nas quimeras que faz com que o nosso coração não se transforme nesse ser pequenino que Jesus nos diz, que nos orientou. Então, quando Jesus disse, quando ele fala, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele está, na verdade, ele está nos fazendo um convite, para a gente deixar os nossos erros, ele está pedindo para que a gente se afaste das coisas erradas. Aqui, ele fala assim, Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas e a sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada.
Então, a partir do momento que você tem o chamamento de Cristo para que você se transforme em uma criança pura de coração, com passos vacilantes, com humildade, com caridade, com amor, ele faz esse chamamento para que você seja homem, seja um espírito maduro e seja um espírito com conhecimento. Para quê? Para que você entre, para que você pratique a ação de fazer, de se modificar. Então não adianta eu ficar pedindo para as pessoas se modificar em minha volta. Eu que tenho que modificar para que eu aceite essas pessoas como são. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Então, quando Jesus me chama a ser um homem com coração de criança, ele está me chamando para essa responsabilidade. Ele está me chamando para ser esse ser humano. Qualquer encarnação que eu esteja, ele está me chamando para ser esse cidadão responsável que tem a capacidade e que tem a credibilidade de Cristo para poder fazer o que ele quer, para poder fazer o que ele deseja em nós. E nós não somos obrigados a fazer isso em momento algum. Em momento algum, nada é imposto a nós. Então, como a gente tem a escolha, como a gente tem a livre iniciativa de escolher o qual caminho eu quero, então, quando eu sou chamado a ser um homem para fazer as coisas corretas, é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso ser. Então, o recado do Cristo para nós nessa noite, de bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é esse. Nos assemelharmos a crianças, sem mácula, com toda a pureza, com toda a fragilidade, com simplicidade e humildade, nos afastando dos nossos, vou repetir, dos nossos dois maiores vilões, que é o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós somos chamados a isso, vamos atender esse chamado. É um chamado do Cristo para que a gente se apure de coração e que a gente se transforme em seres humanos melhores, encarnados hoje, para que na próxima vez, quando a gente tiver a oportunidade de estar aqui, a gente erre menos. A gente aprenda a amar as pessoas antes. A gente aprende a respeitar as pessoas e a aceitar as pessoas bem antes do que a gente aceitou nessa vida e a gente aprendeu nessa vida. Então eu falo de mim e falo de todo o coração. Me sinto privilegiado de ser um estudante dos ensinamentos do Cristo. Apenas um estudante e um aprendiz, que tem muito ainda que fazer, tenho muito que fazer, tenho muito que fazer, tenho muito que fazer e tenho muito que fazer. Então, teoria. Quantas vidas será que a gente já está tendo? Vou falar de mim. Quantas vidas será que eu já estou tendo só de teorias? Quantas vidas de aprendizado, de teorias? Qual vai ser o momento do João Moura, espírito João Moura, chegar na prática dos ensinamentos do Cristo? Eu espero que seja breve, que seja logo, para que eu possa aceitar os meus irmãos, aceitar os meus amigos como são. Sr. Maurício, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí, os ouvidos, e estou sempre às ordens. Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém. Gratidão, muito maravilhosa a reflexão. E a gente estava se analisando aqui, parece que todas as palestras espíritas nos levam o chamado para a renovação, né? Para a modificação, para transformar do homem velho para um homem novo, um homem diferente, um filho diferente, né? Então, qualquer tema que aparece, né, no Evangelho
no final das contas, acaba nos convidando para ser diferente. Olha, muda, né? Vamos mudar. Como Paulo já dizia, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, né? Então, ele conseguiu fazer totalmente uma modificação grotesca na sua conduta, né? Então, muito bom isso para a gente mostrar a gente que nós precisamos realmente mudar, né? Ser diferente, ser melhores, né? Mas é isso. É isso aí. Devagarinho, cara. Vamos sim. Vai chegar a hora da prática, né? Vai chegar a hora da prática. Vai chegar. Nós temos que pensar nisso, que a gente já... E graças a Deus nós já estamos começando a perceber que nós estamos errando, né? Porque o primeiro passo para o acerto é saber que erra. Porque quando nós não sabemos que estamos fazendo errado, a gente não acerta. Agora, o dia que nós soubermos, não, eu estou errando, aí eu vou ter condição, então, de agora para frente, começar a acertar. Né? Igual quando fala o doente, ele vai ser tratado quando ele souber, não, o doente precisa de remédio, precisa de médico, né? Aí ele precisa de médico e ele vai buscar o tratamento. Então, o nosso tratamento é Jesus, né? Exatamente. A gente tem que sair disso para isso, né? E tem que tirar aqui né, seu João? Aqui, ó, o seu João lembrou lá do Buriti Alegre, nas carroças lá, ó. Aqui, ó, a gente é assim, ó. Tem que tirar isso aqui, ó. A gente não tem visão lateral, só aqui, ó, só para frente. Então, quando a gente tirar isso aqui, significa que a gente está começando a melhorar. Então, gente, vamos então partir para a nossa segunda parte agora da prece. Convidamos nosso companheiro João Marcelino para fazer a prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos agradecer por mais essa oportunidade, esses momentos de paz, de harmonia, essa presença amiga, fraterna do nosso mestre amado. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos assistem, que por amor a Jesus, iluminados pelo seu Evangelho, estão entre nós, nos convidando a levantar, mostrando o caminho com toda a paciência, mas com toda a fé. Eles sejam iluminados neste momento na purificação das águas, da frutificação, para que cada um encontre aquilo que realmente necessita. E rogamos a bênção da nossa Mãe Santíssima, que Mãe sabe o que cada filho necessita sempre, ela possa então iluminar ainda com o seu amor, com a sua ternura, com a sua meiguice, mas com a sua luz a todos nós. Que os irmãos possam ainda nos iluminar, nos dar sentimento de gratidão, de solidariedade, para que tudo que estamos recebendo nesta noite, pela misericórdia do Cristo, que seja sempre para distribuir com essa mesma alegria que estamos recebendo, com essa mesma boa vontade, com essa esperança sempre. A esperança é a luz, é a força do cristão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mãe Santíssima, Mãe amorosa, Mãe querida, rogai por nós e nos abençoai a todos, Mãe querida. Que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Gente, agradecendo, na gratidão por todos que estão aqui presentes. Obrigado ao nosso companheiro João pela palestra, os demais companheiros aqui que estão participando com a gente hoje. Obrigado pela presença, gratidão por tudo. Que Deus nos abençoe e tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Deus ampare.